Porque Samuel está diante de Saul. Na hora que Saul vai responder, a ovelha lá atrás, ela faz um balido. Só que a ovelha representava o quê? A desobediência de Saul. Então Saul com a boca, ele está respondendo: eu fiz, eu executei. Só que lá atrás, a desobediência dele está falando mais alto do que ele. Pior do que um gadareno, que Jesus chega lá em Gadara e que o demônio já se manifesta, é um Judas que beija Jesus no rosto. Mas a Bíblia faz questão de dizer: e Satanás encheu o coração de Judas. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, Gálatas, capítulo de número 5, no verso de número 16, é o tema escolhido por esta juventude dentro deste texto, um texto bem sugestivo, onde nós podemos aprender, sermos despertados através desta palavra maravilhosa do Senhor Jesus. Gálatas capítulo de número 5, no verso de número 16. Todos acharam aí, irmãos? Gálatas capítulo de número 5, no verso de número 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Vou repetir. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Este texto é um texto um tanto importante, que nos fala sobre uma batalha que todo ser humano ele pode sofrer, que todo servo de Deus ele tende a passar por esta batalha, que é a batalha que nós chamamos batalha espiritual, que é a batalha que ocorre no campo da carne e do espírito. E a palavra de Deus faz questão em dizer que estes dois se opõem. A palavra de Deus faz questão em dizer que tanto a carne quanto o espírito, estes se opõem, ou seja, em um ambiente, ou melhor, em um ser humano, só é possível haver ou a carne ou o espírito. É impossível que os dois estejam na vida de uma pessoa caminhando juntamente. É interessante que Paulo ele escreve a sua carta aos Gálatas, um povo que vivia ao sul da província da Galácia. De acordo com Atos capítulo de número 13, era um povo aonde vivia sitiado, um povo que vivia localizado no meio da Listra, Derbe. E assim este povo, Paulo pregava para eles. Só que Paulo ensina toda a estrutura do evangelho para estes irmãos. Paulo ensina toda a estrutura do evangelho para esses crentes, ensinando a eles que agora eles deveriam viver por fé. Eles deveriam entender que somente a fé e a salvação se dá pela fé mediante a pessoa de Jesus Cristo, e que agora a lei já não surtiria mais nenhum tipo de efeito na vida deles, para que assim a lei os pudesse salvar. Só que Paulo ele fala a esses crentes exatamente sobre isso,
Paulo ele traz esse debate, esse discurso a esses crentes, para que eles entendessem então que era somente por meio da fé em Cristo Jesus que uma pessoa então poderia agora salvar-se. Só que o interessante é, e que nós conhecemos, que Paulo ele não fazia residência fixa por muitos e muitos anos em um determinado lugar. Ele implantava a igreja em determinado lugar e depois ele saía. E depois a visita de Paulo geralmente era por meio de cartas, era por meio, através dos seus mensageiros, quando ele enviava as suas cartas, a saber a situação daquelas igrejas pelo qual ele tinha implantado. Então Paulo vai ensinar aqueles crentes que eles deveriam seguir então agora a nova doutrina através da pessoa de Jesus. Eles deveriam entender que a salvação se dá-se por meio da fé. Só que quando Paulo vira as costas e sai do meio do povo da Galácia, a Bíblia diz que se introduziram no meio da igreja da Galácia alguns judeus, e estes judeus que apareceram no meio da igreja, agora eles aparecem ensinando aqueles crentes que eles deveriam sim praticar as obras da lei, que eles deveriam praticar sim a circuncisão, para que assim eles pudessem ser salvos. E é no meio deste ensinamento que agora estava no meio do povo, que os irmãos, eles ficam com a sua mente dividida, com o seu pensamento dividido. E é no meio deste pensamento dividido que, quando Paulo vai saber, boa parte daqueles crentes agora estavam seguindo novamente os ritos da lei, como se por meio deles eles pudessem alcançar a salvação. Só que Paulo agora, sabendo da notícia, quando Paulo descobre que aqueles crentes novamente estavam seguindo os ritos da lei, após Paulo ter virado as costas, Paulo manda uma carta para aqueles crentes. E a carta de Paulo vem carregada da seguinte mensagem, no versículo 6 do capítulo 1: maravilho-me que tão depressa passaseis do evangelho de Cristo para um outro evangelho. Um evangelho que na verdade não é um outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e vos inquietam, querendo até mesmo deturpar tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Então o que Paulo estava dizendo é o seguinte, quando ele diz maravilho-me, no nosso contexto mais comum é o seguinte: eu estou de bobeira com vocês, eu estou pasmo com vocês, eu não acredito que vocês fizeram isso. O que, Paulo? Eu ensinei o evangelho que salva para vocês, eu ensinei o evangelho que tem poder de salvação para vocês, mas só foi eu virar as costas que vocês voltaram para a vida antiga, que só foi eu virar as costas, vocês voltaram para os ritos antigos. E olha que coisa interessante Paulo está dizendo. Olha que coisa que está acontecendo no meio da igreja da Galácia agora. Paulo está tratando aqui, João, da questão da inconsistência, da inconstância dos crentes da Galácia. Por quê? Porque eles foi ensinado o evangelho puro e verdadeiro, só que apareceu alguém com um evangelho de novidade para eles, e eles foram na leva. Parece que este é o quadro que também estamos vivenciando nos dias de hoje. O
pastor, ele se esmera em ensinar a ovelha o caminho da salvação, o caminho do evangelho. Só que quando aparece um evangelho de novidade, as pessoas estão indo atrás. Aparece um evangelho que não é o de Cristo e as pessoas estão indo atrás. Só que Paulo, ele continua o texto dizendo o seguinte: olha, é um evangelho, mas não é o evangelho que eu ensinei para vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui: ainda que eu, Paulo, que ensinei para vocês esse evangelho, ainda que um outro homem, ou ainda que um anjo desça do céu e anuncie outro evangelho para vocês, seja anátema. Seja maldito aquele que ensinar um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. A primeira coisa que eu tenho a dizer nessa noite é: cuidado o evangelho que estão querendo arrastar você. Se é um evangelho de facilidade, se é um evangelho que agrada a tua carne, cuidado, porque este falso evangelho pode te levar a viver uma vida de maldição. Então Paulo, ele traz esse contraste da carne e o espírito, do espírito e da carne, porque Paulo, ele vai fazer questão em dizer para aqueles crentes quem de fato o salvou. Porque logo após Paulo enviar essa carta, os opositores judeus começaram a falar: mas vocês vão dar ouvido a esse camarada? Quem é ele? Pergunta a ele em que consiste o apostolado dele. Só que Paulo vai dizer o seguinte: homem nenhum me evangelizou, mas foi o próprio Cristo que pela sua graça se revelou a mim. Foi o próprio Cristo que pela sua graça me salvou. Entenda uma coisa nessa noite: você é salvo em Cristo Jesus. Ainda que a carne tente colocar dúvida na tua cabeça se você é crente ou não, se você é servo de Deus ou não, entenda quem te salvou, quem te resgatou, quem te livrou da condenação eterna. Então no capítulo 5, após Paulo trazer toda essa estrutura de conhecimento e de entendimento àqueles crentes, Paulo agora vai falar acerca da questão da batalha espiritual, das obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo vai falar agora àqueles crentes o que de fato eles deveriam fazer, sendo que agora eles não viviam mais sob a lei, mas eles viviam de acordo com o evangelho de Jesus. Então no versículo 16, Paulo, ele inicia dizendo: digo porém, andai. Digo porém, andai. O mundo quer te oferecer um monte de bandeja, mas a Bíblia está dizendo: andai. O mundo vai querer confundir a tua cabeça, mas a Bíblia está dizendo: andai. O mundo vai querer fazer você voltar para trás, mas a Bíblia está dizendo: andai. E aqui o verbo andar, ele aparece no imperativo dentro desse texto, querendo nos dizer que nós devemos andar. Que o crente em Cristo Jesus, ele não foi chamado a viver uma caminhada, uma vida estática. Andai. Andai. Desde o início da Bíblia, você vai ver que este andai, ele é tão importante na vida de uma pessoa, que a Bíblia faz questão em mencionar, em Gênesis capítulo 5, versículo de número 22, e andou Enoque com Deus. Interessante, que o fato de Enoque andar com Deus, qual é o resultado de Enoque andar com Deus? E Deus o tomou para si. Então todo aquele que busca andar com Deus, na presença de Deus, esse Deus tem posse sobre a vida desta pessoa. Tem mais.
A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9: e Noé andava com Deus. E Noé andava com Deus. A Bíblia diz mais em Gênesis capítulo de número 17, que Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, como está a sua caminhada, Abraão? Senhor, eu estou fazendo tudo conforme o Senhor me ordenou. Senhor, eu estou andando em obediência ao Senhor. Mas eu acho, Senhor, que até aqui, aonde o Senhor já me chamou, tão crente bem obediente, eu já estou seguindo o Senhor, eu já fui para a terra que o Senhor mandou eu ir, sem perguntar onde era, então eu estou um crente bom. Tá não, Abraão. Abraão, tem uma coisa para te dizer, Abraão. O que é, Senhor? Meu amigo, anda na minha presença. Anda na minha presença. Só andar na sua presença, Senhor? Não. E ser perfeito. E ser perfeito. Deus não te chamou para você dar limite até quando a sua santidade tem que ir. Deus não chamou você para você dizer até onde está bom ou não está, não. O Senhor está te chamando para uma caminhada de fé, e Ele está te dizendo nessa noite: quem decide até onde você tem que se santificar sou eu. Sou eu. Sou eu. Porque muitos de nós às vezes queremos dar limite. Até aqui está bom, eu tenho um limite para servir a Deus. Por quê? Muitos sabem que a vida de santidade, ela exige uma renúncia, que abandonar a carne, ela vai exigir de nós uma renúncia muito grande. Então por isso, Paulo, ele continua a dizer àqueles crentes: se vivemos em espírito, eu só preciso viver em espírito? Não. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Porque estamos acostumados a dizer que Deus não se preocupa com o nosso modo de agir, com o nosso modo de se portar. Deus não se preocupa com a nossa decência, que Ele só quer o nosso coração. Mentira! A palavra de Deus diz na carta de Pedro: sede santo como eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Procura saber como Deus anda, como Deus é, como Deus vive, e vê se a tua vida condiz com o padrão de Deus. Louvado seja Deus. Em Colossenses, Paulo também ele diz à igreja: andai em Cristo. Andai em Cristo. Por quê? Porque há muitos que buscam viver e andar de acordo com as suas dissoluções, com as suas concupiscências, com o seu modo mundano e gentil de agir. Então Paulo está dizendo: andai em espírito, andai em Cristo. Porque muitos estão querendo viver uma caminhada cristã, deixando Cristo para trás. Muitos querem assemelhar-se à igreja de Laodiceia, que era uma igreja que era crente, mas que Jesus vivia do lado de fora dela. Não tem como viver uma vida cristã sem Cristo. E a segunda coisa que Paulo apresenta dentro desse texto aqui é o seguinte: o segundo verbo. O primeiro é o verbo andai. O segundo que ele vai dizer: e não cumprireis. E não cumprireis. E não realizeis. E não satisfazeis. E não agradeis a concupiscência da carne. Ou seja, há muitos que buscam
andar em espírito, mas em contrapartida, se nós pararmos para analisar esse texto aqui, Paulo está dizendo: ou você anda em espírito, ou você cumpre a concupiscência da sua carne. Então eu tenho uma coisa a dizer nessa noite: você precisa sair daqui decidido. Você precisa sair daqui entendendo de fato o que você quer para a tua vida. Se você quer andar em espírito, ande em espírito. Mas se você quer cumprir a concupiscência da sua carne, Deus não vai colocar espada no seu pescoço, nada disso. Mas tudo tem a sua consequência. Porque Paulo diz: não cumprireis a concupiscência. E o que é concupiscência? O que seria essa concupiscência que Paulo está dizendo? Concupiscência, nada mais, nada menos fala do que prazeres sensuais. Concupiscência nada mais, nada menos fala do que uma cobiça exagerada pelos bens materiais. Concupiscências nada mais, nada menos fala sobre bebedices, fala sobre glutonarias e tantos outros pecados mais que estão também citados dentro deste capítulo. Então, eu não posso cumprir, eu não posso satisfazer, eu não posso realizar, eu não posso agradar os meus desejos sensuais. Eu não posso agradar a minha cobiça. Eu não posso agradar o meu ego. Eu não posso realizar a vontade da carne que tanto grita dentro de mim e de você. Porque nós fomos chamados a andarmos em espírito. E você vê que a concupiscência, ela é algo tão terrível, mas tão terrível, que o primeiro homem na Bíblia, ele cai por causa de concupiscências. O primeiro homem na Bíblia, ele cai por causa de suas concupiscências, por causa de pecados que foram colocados diante dele, para que ele pudesse então pecar contra Deus. Observe que tanto Adão quanto Eva, eles caem em uma concupiscência, eles caem em um laço tão terrível, que João na primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele cita esses pecados. Ele fala: e não agradeis a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então são essas três formas de pecados que nós temos na Bíblia Sagrada, para que o ser humano possa cair, para que o ser humano possa ser tentado. Por quê? Porque quando a serpente chega diante de Eva e diz para ela: olha essa árvore aqui, olha essa árvore aqui, Eva. Aí a Bíblia diz que viu a mulher que aquela árvore era agradável. Ou seja, o primeiro laço que Eva cai é na concupiscência dos olhos. O segundo, ela vê que aquilo era bom para comer, concupiscência da carne. E a terceira oferta foi: e é boa para dar entendimento. Opa, peraí, se eu comer eu vou saber mais que todo mundo? Se eu comer eu vou ser mais entendida? Então eu quero. Aí ela cai no terceiro laço, ela cai na soberba da vida. E quantos de nós, às vezes, não passamos por essas mesmas tentações e não caímos nas mesmas ciladas? Mas por que caímos nas mesmas ciladas? Às vezes porque somos fracos, não exatamente, mas porque abrimos mão por causa do primeiro verbo imperativo que deixamos de lado. Deixamos de andar com Deus e passamos a andar mais com os homens. Deixamos de andar com Deus e passamos a agradar mais a nossa carne. Deixamos de agradar a Deus, de andar com Deus, lendo a palavra de Deus, orando a Deus, jejuando a Deus, mas buscamos aquilo que agrada os nossos olhos, a nossa carne, e nos enche de soberba.
Em contrapartida, observe que Adão e Eva, aonde que eles estavam? Vocês são inteligentes. Aonde que eles estavam? Aonde? Então quer dizer que eles estavam dentro do paraíso, dentro de um ambiente agradável, e ainda assim caíram na tentação que veio sobre eles. Só que agora nós vamos para um segundo ponto. Observe Mateus capítulo de número 4. Lá está Jesus, e a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Já tem uma diferença aí, porque quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto não foi o homem. Quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito. Porque independente do ambiente aonde eu vou ser levado, se é o Espírito que está me levando, tanto faz, tanto fez. Mas quando eu sigo o homem, eu tenho que tomar cuidado aonde eu estou sendo levado. Observe que é o Espírito que leva Jesus até o deserto. O mesmo Espírito que levou Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Parece que Deus até mesmo é estranho, nos leva para uns ambientes esquisitos. Só que nós estamos no controle dele. Quem está me levando é ele. É porque eu estou andando com ele. Então às vezes as pessoas pensam o seguinte: fulano está passando uma situação feia, miserável e desagradável na vida dele. Mas mal sabem as pessoas que quem está levando você para a situação que parece desagradável na tua vida é o próprio Espírito. Enquanto muitos estão vivendo uma vida que agrada a sua carne, e não foi o Espírito que os levou para lá. Então vamos ver. O diabo ele vai fazer agora a sua segunda maior tentativa. E qual é a maior segunda tentativa do diabo? Primeiro, ele tentou um dentro do paraíso. Talvez ele pensou: agora vai ser mais fácil. Porque o primeiro estava no paraíso, eu derrubei. O segundo no deserto. Do jeito que ele está, nesse calor, com fome, vai ser mais fácil ainda. Então lá vem de novo ele. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que é isso? Concupiscência da carne. Se tu és o Filho de Deus, agrade a sua carne. Só que nós sabemos que o diabo, nessa primeira tentativa, ele foi derrubado, porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí lá vem o diabo de novo. Não consegui na primeira, na fome, agora eu consigo. Levou Jesus no alto do pináculo do templo. Aí mostrou para Jesus e disse o seguinte: olha, lança-te daqui abaixo. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas nós olhando assim, parece uma coisa muito simples que o diabo estava falando com Jesus. Mas olha o que o diabo estava falando com Jesus exatamente. Olha, se você se joga daqui de cima e você lá no meio, os anjos te pegam, todo mundo vai ficar sabendo. Você vai ficar famoso depois que todo mundo souber que você se jogou daqui lá embaixo e os anjos te pegou. Só que Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Então a segunda tentativa do diabo com Jesus é frustrada. A terceira, ele vai tentar Jesus agora na concupiscência dos olhos. Ele leva Jesus no alto do monte e mostra para Jesus: você está vendo tudo isso aqui? Você está vendo todos esses reinos, toda essa beleza aqui? Tudo isso será seu se prostrado você me adorar. Então agora Jesus está sendo tentado diante daquilo que ele está vendo. Só que Jesus dá a terceira resposta e checkmate no diabo, aonde Jesus vai dizer:
somente ao Senhor Deus adorarás e a Ele servirás. Só que observe uma coisa aqui. O primeiro é tentado dentro de um paraíso e cai. O segundo, ele é tentado dentro do deserto, mas ele permanece de pé. Então para com isso de dizer que a sua vida, ela tem que estar muito agradável para você ser um crente vencedor. Para de achar que tem que ser um ambiente agradável para você servir Jesus melhor. Ou o que vai te fazer servir Jesus melhor é você andar em espírito, ser guiado pelo Espírito. É isso que é o sucesso. É isso que vai te manter vitorioso. Por quê? Porque a partir daquele exato momento, todos os demônios souberam com quem agora o seu chefe superior, que era o diabo, estava lidando. Que Jesus venceu agora o diabo no meio do deserto. E você e eu também temos esta mesma capacidade, se nós andarmos no Espírito, de vencermos o diabo, de vencermos a carne, ainda que seja em ambientes desagradáveis e desfavoráveis. Só que o problema é que às vezes a carne grita mais alto. Às vezes os nossos ouvidos estão mais sensíveis a ouvir aquilo que a nossa carne está pedindo. Observe a vida de Sansão. Que Sansão um dia, ele está no caminho. A Bíblia faz questão de dizer que ele estava no caminho, e ele mata um leão nesse caminho. Só que Sansão, ele mata o leão no caminho, e neste mesmo caminho, pouco depois, tem mel dentro da carcaça daquele animal, e Sansão está se alimentando do mel que estava dentro de algo morto. E às vezes a carne, ela faz isso. A carne tem feito muito isso. Porque algo que parece doce, mas qual que é a fonte? Morte. Às vezes a pessoa está sorrindo, está se alegrando com o que está fazendo, só que a fonte é morte. Às vezes está tentando ser um crente, só que querendo viver de engano não dá. Querer viver de aparência não dá. Porque tem um outro homem também na Bíblia, por nome de Saul, que ele recebe a seguinte ordem de Deus: vai lá e mata todo o povo. Mata todo o povo de Amaleque. Mas não traga nada de lá, Sansão. Ou melhor, Saul. Não traga nada de lá, Saul. Só que o que Saul vai fazer? Saul, de repente, ele vai lá e ele mata, só que ele vê umas ovelhas bonitinhas, uns animais bonitinhos, e ele traz para o meio do povo de Deus. Tempos depois chega o profeta Samuel diante dele. E aí, Saul, como é que foi lá? Foi benção. E aí, Saul, como é que foi lá? Matou tudo? Matei. Obedeceu, Saul? Obedeci. Só que ao passo que Samuel está falando com Saul e Saul está respondendo, ele ouve lá atrás o barulho de uma ovelha. Samuel ouve lá atrás um barulho de ovelha. E Saul está falando com ele, foi tudo bem. Só que Samuel, ele tem sensibilidade e ele ouve o barulho das ovelhas. Ele pergunta: peraí, se você matou tudo, que barulho de ovelha é esse? Que balido de ovelhas são esses, Saul? E tem uma grande lição dentro disso aqui.
Porque Samuel está diante de Saul. Na hora que Saul vai responder, a ovelha lá atrás, ela faz um balido. Só que a ovelha representava o quê? A desobediência de Saul. Então Saul com a boca, ele está respondendo: eu fiz, eu executei. Só que lá atrás, a desobediência dele está falando mais alto do que ele. E quantos que a sua desobediência tem falado mais alto que você? A sua concupiscência tem falado mais alto que você. O Senhor, Ele quer ouvir aquilo que você tem para falar, só que a vida de desobediência está falando mais alto. A vida de desobediência ao Senhor tem falado mais alto. O Senhor, Ele quer ouvir a tua voz, e que aquilo que sai da tua boca seja verdade. E Saul, ele é rejeitado por Deus. Automaticamente ele é rejeitado por Deus. Você está vendo qual que é o peso de cumprir com a concupiscência da carne? Ele é rejeitado por Deus a ponto de alguém ter que vir tocar uma harpa para sair os demônios que estavam nele. Ah não, eu sou crente, mas esse negócio de oprimido não é comigo. Eu sou crente, jamais eu vou ficar oprimido. Será? Porque uma coisa é certa: pior do que um ímpio possesso é um crente oprimido. Pior do que um ímpio lá fora, que você bota a mão na cabeça dele, automaticamente o demônio já se manifesta, é um crente oprimido. Ah, você não está entendendo não? Pior do que um gadareno, que Jesus chega lá em Gadara e que o demônio já se manifesta, é um Judas que beija Jesus no rosto. Mas a Bíblia faz questão de dizer: e Satanás encheu o coração de Judas. Crentes que às vezes estão na igreja, fingem que estão servindo a Deus, mas o coração está cheio de demônio. E agora? Quem expulsa? Porque visivelmente aos olhos do pastor é maravilhoso a pessoa, porque aos olhos do pastor às vezes é o melhor crente da igreja, mas se o pastor virar as costas, é igual os irmãos de Gálatas, é um crente inconsistente, é um crente inconstante, que basta estar longe da presença da liderança que começa a pecar contra Deus. É o tema escolhido, irmãos. É o tema escolhido. Então por isso nós precisamos andar em espírito. Por isso nós precisamos viver em espírito. Porque a Bíblia faz questão de dizer em 1 Coríntios capítulo de número 15, que o primeiro Adão, ele foi feito alma vivente. Mas o segundo Adão, ele é feito espírito vivificante. Aí é você que decide se você vai andar na carne ou vai andar no espírito. Aí somos nós que decidimos se nós queremos andar de acordo com o curso deste mundo, ou se nós queremos andar de acordo com Efésios 5,18. Porque Efésios 5,18 diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se coloque de pés nessa noite. Andar em espírito não é uma sugestão de Deus para você. Deus não está te sugerindo a andar em espírito.
O texto de Gálatas capítulo 5:16 não está sugerindo você andar em espírito. Como eu disse no início, é um verbo imperativo. Então não é uma sugestão de Deus para você nessa noite, é um mandamento de Deus para você nessa noite. Andai em espírito, vivei em espírito, caminhai em espírito. Porque Enoque, ele andou com Deus, e a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Talvez você está nessa noite, nesse culto, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me tome, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Só que Deus está dizendo: eu preciso que você ande comigo. Eu preciso que você ande comigo. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te dar sugestão. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você ter uma opção, não. Se você entrou aqui nessa noite, você já sabia o que ia acontecer aqui. Então não tem sugestão de Deus para você aqui hoje. Tem um mandamento de Deus para você aqui hoje. E o mandamento de Deus é: seja cheio. Seja cheio. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da sua carne. Entenda que você só vai conseguir vencer se o Espírito Santo de Deus, ele estiver na tua vida, e ele está aqui hoje. A Bíblia faz questão de dizer o seguinte: que Pedro, ele estava pregando a palavra aos irmãos. Só que de repente Pedro está pregando a palavra aos irmãos, e a Bíblia faz questão de dizer que o Espírito caiu sobre aqueles que ouviam a palavra. O Espírito caiu sobre aqueles que ouviam a palavra. O Espírito não foi derramado apenas, ele caiu no sentido de que o Espírito encontrou liberdade para cair sobre aqueles que estavam ouvindo a palavra naquele dia. E nessa noite o Espírito quer encontrar essa mesma liberdade no teu coração. Nessa noite o Espírito quer encontrar esta mesma liberdade na tua vida. Alabarassuri, Oribicalabarassuri de Candarabanas. Aí você tem a opção, a seguinte opção. Porque Pedro, ele diz o seguinte: quando o Senhor me resgatou, quando o Senhor me salvou, quando o Senhor me chamou, quem era eu, Pedro, para resistir ao Senhor? Quem era eu, Pedro, dizendo isso? Quem era eu para resistir ao Senhor? E nessa noite o Senhor, ele está perguntando para você: quem é você? Você vai andar em espírito a partir de hoje, ou você vai continuar resistindo à operação de Deus na tua vida? Você vai andar em espírito a partir de hoje, ou você vai dar lugar à tua carne? Alabacalabara, suribicalabandara, iribicaia.
Eu sei que nessa noite a proposta do texto está diante de duas escolhas. Ou você anda no Espírito, ou você anda na carne. Certamente que se você optar, ou se você já está andando na carne, você está totalmente fora da direção de Deus. Você está totalmente fora da presença de Deus. E nessa noite, essa mensagem é para você. Para você tomar uma decisão na tua vida. De abandonar essa vida de viver na carne. De abandonar essa vida de agradar a carne. De cumprir com a concupiscência da carne. E viver no Espírito. Porque talvez você entrou aqui nessa noite pensando como deve ser maravilhoso andar no Espírito. Como deve ser maravilhoso andar em Espírito. E nessa noite eu não vou insistir muito com você, mas você que quer buscar andar em Espírito a partir de hoje, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer andar em Espírito, eu quero convidar você a vir aqui à frente agora, para que você possa ter novamente uma experiência com Deus. Cadê você? Porque a vida da carne pelo qual você está vivendo, ela é uma vida que está te afastando de Deus. E é uma vida que pode te fazer passar a eternidade no inferno. Então nesse momento não se trata apenas de você estar na igreja e andar em Espírito ou não, e viver em Espírito ou não. O que está em jogo é a sua alma. O que está em jogo também é a tua vida eterna. E eu vou chamar uma única vez. Cadê você nessa noite que tem que entregar a sua vida para Jesus? Cadê você nessa noite que está afastado da presença de Deus? Cadê você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que até mesmo nunca esteve na presença de Deus? Cadê você? Eu quero que você venha aqui à frente. Não deixe que a carne continue imperando sobre a tua vida. Eu vou chamar a última vez. Existe alguém no nosso meio que você tem a necessidade de fazer uma aliança novamente com o Senhor Jesus, ou que nunca tenha feito, mas que você hoje depende desta oportunidade na tua vida? Existe alguém no nosso meio? Você, se tiver, levante a sua mão. Eu sei que nessa hora é uma tremenda batalha entre a carne e o Espírito, como foi pregado aqui. A sua carne está gritando para que você viva a vida que você vem vivendo há muito tempo. Só que o Espírito está te chamando, vem. O Espírito está te chamando, vem. O Espírito está te convidando, vem. É como se a tua perna tivesse travada agora. É como se você tivesse perdido o movimento do seu corpo, e isso tivesse te impedindo de vir até aqui à frente. Mas isso é a tua carne que está querendo te privar de viver uma vida com Deus. Tem alguém no nosso meio?
Se não tiver, eu encerro este apelo por aqui. Pode continuar. Pode continuar. Tem alguém no nosso meio? Não tendo